Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao Gabinete RP. Meu nome é Rafael Parreira, sou empresário, empreendedor, pensador de negócios e construtor de equipas e sou também Managing Partner da PIA Legal. Aqui o Gabinete RP é um dos podcasts do canal da PIA, é um dos podcasts que nós temos muito mais conteúdo aqui no canal da PIA. Este é um conteúdo mais pessoal, onde partilho convosco as minhas reflexões profissionais, algumas reflexões também pessoais, e onde estou literalmente no meu gabinete, desta vez outro gabinete. Agora neste episódio 51 confesso que estou num novo espaço, porque nós reorganizámos aqui os gabinetes no escritório sede da PIA Legal e eu mudei de casa. E isso não muda o teor do podcast, vai continuar a ser igual. E como felizmente tenho tido bom feedback e muito feedback sobre o Gabinete RP, semana passada decidi pedir aos meus seguidores no Instagram que deixassem alguns temas, algumas temáticas que gostavam de ver abordadas aqui no Gabinete RP. E a primeira sugestão, eu vou seguir a ordem porque foram deixando as sugestões. A primeira sugestão foi gestão emocional de equipas ou gestão emocional de colaboradores. É um tema naturalmente difícil quando existe alguma tensão emocional, mas é um tema que qualquer líder enfrenta. Não há nenhuma estrutura que não tenha que ter gestão emocional das suas equipas. Eu diria até que uma estrutura unipessoal tem que ter essa gestão emocional. E a gestão emocional das equipas eu diria que começa com o líder. Nem sempre é fácil, depende muito da forma como as equipas cresceram. Há vantagens e desvantagens em estruturas de bootstrap em que as equipas foram sendo criadas, foram ficando e foram acompanhando a evolução da empresa. Porquê? Porque, naturalmente, há a vantagem de ter pessoas que conhecem muito bem a estrutura e a história dessa estrutura, e há a desvantagem dessas pessoas conhecerem também o lado mais pessoal e mais, eventualmente, frágil do seu líder. E embora um líder tenha de ser alguém empático, com uma excelente capacidade de relacionamento, com uma enorme capacidade de leitura das emoções da sua equipa, não pode ser frágil. Uma coisa é mostrar-se vulnerável, pontualmente. A vulnerabilidade acaba por ser uma porta de entrada para o caráter de uma pessoa, mas frágil nunca, porque essa fragilidade vai impactar a estrutura. Sei que não é fácil pensarmos assim, porque todos temos momentos de fragilidade no nosso dia-a-dia. Sei que não é fácil nós olharmos para a missão de liderança como uma missão de constante estabilidade, porque a estabilidade não existe, mas a verdade é que a gestão emocional das equipas começa com a gestão emocional do líder. Depois, no que toca à gestão emocional das equipas, diria que o primeiro passo para conseguir uma gestão emocional adequada é a franqueza e transparência. Uma equipa onde não existe transparência não vai conseguir ter previsibilidade relacional. Sempre que existe transparência, para o bem e para o mal, as equipas sabem o que esperar das suas lideranças e as lideranças sabem o que esperar das suas equipas. E da minha experiência, com muitos dos clientes que nós temos aqui na PIA e também, obviamente, da nossa estrutura empresarial ao longo dos últimos anos aqui nas empresas do grupo, quase sempre as dificuldades emocionais das equipas resultam de um atraso na transparência, um atraso na comunicação, uma falha na comunicação entre as lideranças e as equipas, seja da liderança para a equipa ou da equipa para a liderança. Depois, as amizades não se podem sobrepor à estrutura. As amizades não se podem sobrepor ao projeto. Nunca. Eu não sou o tipo de pessoa que não concorda com contratar amigos ou familiares. Tenho as minhas reservas, mas não sou contra. Acho que há muitas vantagens e naturalmente também existem algumas desvantagens, mas há muitas vantagens que ultrapassam largamente as desvantagens, nomeadamente o facto de provavelmente os nossos amigos conseguirem agarrar
o projeto, conhecendo melhor o preço emocional que nós pagamos para fazer parte desse projeto, eventualmente estão mais disponíveis para olhar para o projeto como seu e eventualmente, quando mais não seja pelo facto de serem amigos de quem criou, não é? Do founder, vamos dizer assim, também leva a que sejam mais sensíveis a momentos em que as coisas não correm tão bem. Mas também pode acontecer ao contrário. Muitas vezes um amigo pessoal acaba por se transformar num inimigo empresarial por não compreender verdadeiramente qual é a sua posição dentro da estrutura. Por isso é que eu costumo dizer, não se fazem sociedades com amigos, fazem-se churrascos. Que sócios se tornem amigos faz todo o sentido para mim. Que amigos se tornem sócios, nem por isso. Se levarmos isto então ao nível da contratação, temos que ter exatamente as mesmas reservas. Então, eu vou contratar um sócio, ou melhor, vou juntar-me a um sócio que acrescenta aquilo que eu não tenho. Eu vou montar uma sociedade com alguém que tem uma visão alinhada com a minha, mas que não duplica aquilo que eu faço e aquilo que eu vejo. E, acima de tudo, vou contratar alguém que vai respeitar o meu espaço dentro da estrutura, alguém cujo espaço eu vou respeitar e cujos passos em conjunto vão permitir que a estrutura evolua no sentido inicialmente imaginado. Quando eu contrato alguém, meu amigo, para a minha equipa, para ser meu liderado, esses são exatamente os passos que eu tenho que ter cuidado. A pessoa tem que saber que se a minha cultura é baixa performance implica saída, essa baixa performance vai ser avaliada relativamente a essa pessoa, tal e qual como é avaliada relativamente às restantes. Nós temos pessoas na PIA que foram contratadas e já eram nossas amigas anteriormente e sabem perfeitamente que o seu lugar vai estar sempre em risco se a sua performance não corresponder às expectativas da empresa, tal como nós sabemos que no momento em que a empresa não corresponder às expectativas dessa pessoa, o lugar da empresa com essa pessoa vai estar em risco. Isto chama-se alinhamento de expectativas. Por isso, atenção quando colocarem amigos nas vossas estruturas e familiares nas vossas estruturas. Há muitas vantagens, há muitas desvantagens e, acima de tudo, um correto alinhamento de expectativas é o ideal. Também é importante os líderes terem a consciência de qual é a sua função no momento da motivação das equipas. E a motivação das equipas, lá está, não passa apenas e só por motivar emocionalmente sendo um confidente das equipas. Eu acho que um líder deve ser um confidente das suas equipas, sem dúvida, sendo que as equipas têm que ter consciência do impacto que esse líder tem na estrutura, que vai tomar decisões difíceis, que as decisões que são tomadas a pensar na estrutura são decisões que podem afetar individualmente a posição daquela pessoa. E se o líder não conseguir exercer a sua posição com a transparência, empatia, intimidade profissional e, acima de tudo, conexão com o seu liderado, então qualquer mudança na estrutura vai comprometer a relação com esse liderado. E é aqui que eu acho que entram as lideranças intermédias. É das coisas que eu mais gosto em estruturas empresariais. As lideranças intermédias são definitivamente aquilo que permite manter a cola dentro de uma estrutura. Naturalmente vai depender do volume de cada estrutura, do volume de negócios, da dimensão da estrutura, da complexidade da oferta de produtos e serviços, da complexidade de especializações técnicas dentro de uma empresa, mas a liderança intermédia é aquilo que permite encurtar distâncias entre o founder e as equipas. Por muitos dados que tenhas do teu lado, por muitos dados que tu penses ter para tomar decisões, vais sempre precisar de ter os teus fiéis escudeiros do teu lado que vão representar a tua visão de negócio e garantir que essa visão de negócio chega rapidamente, sem perdas de mensagem, sem distorções de mensagem às equipas.
Claro que nós aqui podemos introduzir mecanismos como reuniões mensais, como reuniões trimestrais, movimentos de alinhamento, team buildings, etc. Tudo isso funciona, mas não substitui as lideranças intermédias. E essas lideranças intermédias são dos pontos de maior gestão emocional das tuas equipas. Claro que levanta-se aqui mais um desafio, que é, tens que ter ótimas lideranças intermédias para garantir que a instabilidade das lideranças intermédias não contamina as bases. Se tu queres construir lideranças intermédias, elas não devem ser necessariamente as pessoas tecnicamente mais qualificadas para o serviço que tu entregas, elas devem ser as pessoas melhor alinhadas com a tua visão e a tua cultura para garantir a cola entre a equipa e a marca e a empresa. Este líder intermédio vai provavelmente ser o verdadeiro confidente das suas equipas ainda antes da tua posição enquanto CEO ou enquanto founder. Estes líderes intermédios vão ser as pessoas que vão ter muitas das conversas difíceis antes de tu as teres. Estas lideranças intermédias vão ser as pessoas que vão, após uma weekly com lideranças intermédias, levar a tua mensagem até às várias equipas. Então, por muito que tu, enquanto founder, enquanto CEO, enquanto COO, o que for, consigas reunir com cada uma das pessoas da tua empresa, consigas procurar manter a empatia e criar algum tipo de relação com essas pessoas e com as pessoas da tua equipa, as lideranças intermédias vão ter um volume muito maior de contacto e vão fazer um trabalho provavelmente muito melhor do que o teu. A não ser que queiras ser o CEO cool, não é? O founder cool, porreiro, boa onda, e aí provavelmente até vais passar por cima das lideranças intermédias. Já vamos a esse ponto. Deixem-me fazer aqui uma interrupção para vos falar da iniciativa que trago neste episódio, para quem eventualmente está a assistir a este episódio ao Gabinete RP pela primeira vez. Em todos os episódios eu vou trazer uma iniciativa, um movimento, uma ideia, qualquer coisa que, pelo facto de estar aqui no podcast, permite chegar a mais algumas pessoas. Aquilo que eu vou trazer hoje não é, acredito eu, nada de novo para a maioria. Acredito que já todos ouviram falar do Salvador, conhecido como o Menino Borboleta. O Salvador tem uma doença terrível, incurável, que é eu não sei dizer isto, é epidermólise bulhosa, ok? Basicamente é uma doença que afeta toda a pele do Salvador, é uma doença raríssima, sem cura, afeta a pele tanto exterior como interior, portanto aquilo que a mãe do Salvador partilha é que inclusive tem muitas feridas no esófago, no estômago, e no fundo esta doença o que provoca é que o Salvador tem, no fundo, a sua pele exposta, com feridas expostas que têm muita dificuldade em cicatrizar. Neste momento, há aqui um trabalho em muitas frentes, há um trabalho financeiro, há um trabalho também de apelo ao Governo e ao Infarmed para trazer um gel específico que ainda não existe em Portugal e que vai ajudar aqui a vida de Salvador, no fundo, a ter mais qualidade de vida, curado nunca vai ficar. E então eu trago-vos aqui esta iniciativa, tem aqui muito conteúdo, o perfil do Instagram tem 14,7 mil seguidores, e o meu apelo é simples, que se informem mais sobre a situação do Salvador, que partilhem este perfil e que procurem ajudar a levar a mensagem do Salvador mais longe e, naturalmente, se puderem ajudar financeiramente, isso também vai, obviamente, ter impacto aqui na vida do Salvador. É o meu apelo neste episódio. Vou deixar também, naturalmente, na descrição aqui do episódio para terem mais percepção o que é que pode ser feito para ajudar aqui o Salvador e, na verdade, outras crianças como o Salvador, embora esperemos não existam muitos mais casos como este, são raríssimos, mas é uma doença terrível e é um menino muito querido, muito frágil. Não é por acaso que lhe chamam menino borboleta. É a designação dada a estas crianças porque a sua pele é tão frágil quanto as asas de uma borboleta e isso é muito difícil de assistir, e fico obviamente sensível com o menino e sensível com os pais que têm aqui uma missão incrivelmente difícil de acompanhar a vida do Salvador. Por isso, fica aí o perfil e gostava mesmo muito que acompanhassem. Deixo obviamente também os apelos do costume.
partilhar, comentar, dar feedback, essas coisinhas todas, deixem o vosso like, façam um follow, isso faz toda a diferença no sucesso de qualquer conteúdo neste formato. Obviamente isto é feito como mais um conteúdo da PIA, é um conteúdo enquadrado na nossa estratégia de negócio, mas é acima de tudo um conteúdo onde nós procuramos entregar valor a quem está desse lado. Portanto, não quero mais, partilhem e ajudem este podcast a crescer. Vamos retomar onde eu vos falava da importância de vocês saberem que serem o CEO cool ou o founder cool pode ter um preço, e eu acho que tem um preço e não é essa a vossa missão. Porque quando nós tentamos ser o CEO cool, o que nós vamos tentar fazer é usar as lideranças intermédias para fazer o papel do polícia mau, para nós sermos constantemente o polícia bom. Isso é ser um CEO frágil. Nós não podemos ser um CEO frágil. Não podemos desautorizar as nossas lideranças intermédias e, portanto, a nossa função é criar estruturas em que nós temos lideranças intermédias que vão levar a cultura da empresa às bases, que vão levar os problemas das bases até à administração da empresa, e a administração da empresa não vai desautorizar as suas lideranças, a não ser que elas se tenham tornado incompetentes para o cargo, desalinhadas, que estejam a provocar algum tipo de rupturas tóxicas dentro da empresa. Aí sim nós temos um problema, mas isto é como tudo. Um CEO pode ser removido, um sócio pode ser removido, um líder pode ser removido, um operador da empresa pode ser removido. Sempre que alguém coloque em risco a vossa estrutura, devem colocar em cima da mesa, retirar essa pessoa da estrutura, e com as lideranças intermédias não é diferente. Outras coisas que fazem muita falta e fazem toda a diferença na gestão emocional dos colaboradores: reuniões 1 para 1, sem dúvida nenhuma, e aqui eu colocaria em cima da mesa 2 tipos de reunião 1 para 1. Pode ser um só tipo, ou pode ser uma só reunião, mas deve ser uma reunião com 2 vertentes diferentes. Primeiro, uma vertente de alinhamento emocional e cultural. Perceber como é que a pessoa se sente dentro da empresa, se compreende a missão, visão e valores da empresa, se compreende o que é que na sua atuação diária faz mexer o ponteiro dentro da empresa. Isso é uma vertente. Outra vertente, métricas e performance. E porquê? Porque no final do dia o lugar de alguém dentro de uma empresa mede-se por 2 eixos: o seu alinhamento e potencial cultural e a sua performance. A performance pode resultar de 1 milhão de coisas: faturação, gestão de processos, satisfação do cliente, relacionamento com a equipa, etc. O alinhamento e o potencial cultural vêm de coisas como representação institucional da empresa, conhecer a história da empresa, capacidade de criar bom ambiente dentro da empresa, identificar ineficiências proativamente dentro da empresa, atitudes proativas pela empresa. Tudo isso são coisas que relevam para o alinhamento e o potencial dentro da empresa. Então esses 2 eixos vão permitir categorizar as várias pessoas dentro de uma empresa, e a reunião 1 para 1 deve ir nesse sentido, porque um colaborador só sabe o momento em que está se lhe o comunicarem. Pode ter uma opinião, pode ter uma ideia, pode ter uma sensação, mas é importante que exista uma reunião 1 para 1. O que é que nós fazemos aqui? Nós temos reuniões de alinhamento de performance que são levadas a cabo pelos líderes intermédios. Nessas reuniões de performance, o que os líderes intermédios levam são dados concretos, informação concreta, tarefas em atraso, gestão de processos, satisfação dos clientes, lá está, tudo mais. E as reuniões de alinhamento cultural e emocional, neste momento, ainda são tidas por mim enquanto Managing Partner, porque a estrutura ainda comporta isso. Naturalmente, a empresa crescendo mais um pouco, esse alinhamento cultural vai passar também para os líderes intermédios. E perguntam-me, então, mas não deve ser o líder intermédio a garantir o alinhamento emocional das suas equipas com a empresa? Também. Mas aqui o que fazemos é, os líderes intermédios desempenham essa função de forma proativa. Um telefonema proativo, um telefonema que não está calendarizado, uma reunião informal, um convite para almoçar, um café, tudo isso na nossa estrutura é a forma como funciona o papel daquele líder, porque cada vez mais, face à forma como nós trabalhamos, o confidente daquela equipa será o seu líder e não eu,
ou a administração, que somos donos de negócio, no meu caso sou Managing Partner. Porque há trabalhadores aqui da empresa com quem eu tenho a oportunidade de falar uma vez por mês. Inevitavelmente, o caráter de confidência que eu consigo ter com essa pessoa vai ser muito mais baixo do que a do seu líder, que fala com essa pessoa potencialmente todos os dias e, no mínimo, 2, 3 vezes por semana. Se estivermos a falar de uma chamada telefónica, se calhar acontece uma vez por semana ou 2 vezes por semana, mas certamente trabalham juntos todos os dias e isso vai permitir garantir aqui alguma estabilidade. E depois, no final do dia, é importante também conhecer o caráter, talvez não seja a palavra mais adequada, mas o perfil das pessoas das vossas equipas. É importante, na entrada de cada pessoa, nós conhecermos o perfil que temos à nossa frente. Há um teste que é mais do que conhecido, que é o teste do Enneagrama, permite categorizar as equipas numa escala que vai de, salvo erro, 1 a 10. Cada tipo, há o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, enfim. E cada tipo representa literalmente um tipo de pessoa diferente. Há pessoas mais emocionais, há pessoas mais perfeccionistas, há pessoas mais extrovertidas, há pessoas que precisam de mais carinho, enfim. Conhecer o tipo de pessoa que temos à nossa frente é fundamental para conhecer o tipo de soluções, o tipo de desafios e o tipo de oportunidades que vamos gerar para esta pessoa e também o tipo de futuro que esta pessoa tem hoje na empresa e que vai ter ao longo dos próximos anos. E também para perceber o tipo de futuro que a empresa tem nos planos daquela pessoa. Nunca ignore essa parte. Por isso a gestão emocional das equipas é uma mistura de tudo isto. É o trabalho que o founder e CEO, ou founder ou CEO, fazem com as suas equipas, é um trabalho de intervenção de lideranças intermédias, é um trabalho de confidência com as equipas, é um trabalho de dar espaço às equipas para se fazerem ouvir. Dica prática também, nós fazemos inquéritos trimestrais com as nossas equipas para perceber qual é o seu nível de envolvimento emocional com a empresa, a sua percepção sobre a sua própria evolução, a sua percepção sobre o seu futuro dentro da empresa, a sua posição, e também para darem sugestões que se calhar em sede de reunião não dão e num inquérito trimestral estão disponíveis para dar. Tudo isso vai influenciar. E depois, no final do dia, é um jogo de informação constante. Informação do topo para baixo, portanto top-down, e informação de baixo para cima. Porque a informação de baixo para cima vai permitir à administração identificar ineficiências que se calhar nunca tinha visto, e a informação de cima para baixo vai permitir às bases ter uma visão que só a administração consegue ter. Porque, naturalmente, quem está em cada uma das equipas tem maioritariamente uma visão privilegiada sobre aquilo que faz nas operações, na sua equipa e não necessariamente na completude da empresa. E quanto mais uma empresa cresce, mais afunilada é a visão de cada operacional sobre aquilo que faz, porque, obviamente, se a estrutura é maior, não fala com toda a gente, não consegue acompanhar a realidade de toda a gente, não consegue acompanhar os desafios e as oportunidades de toda a gente, e se a liderança não tem uma comunicação ativa e clara para com toda a sua estrutura, obviamente a comunicação fica comprometida e o alinhamento e a gestão emocional também fica comprometida. Foi isto, obrigado por estarem desse lado, fica aqui o episódio 51 do Gabinete RP, até à próxima, divirtam-se.